Antes de começar esse tema, ondas sonoras, eu quero chamar a atenção dos estudantes para o fato de que as aulas estão um pouco curtas, né? É um resumo, de forma que os detalhes são encontrados nas apostilhas que serão entregues aos alunos. Lá eles encontrarão os detalhes, né? De forma que os textos acompanham as aulas nesse novo modelo e o texto tem um papel importantíssimo para detalhar o que a gente não tem tempo de fazer na aula, onde às vezes a gente faz as coisas de uma forma um pouco corrida. Quero reconhecer isso, não é? Muito bem, vamos então abordar a questão das ondas sonoras. Muitas ondas sonoras, né? Nós podemos falar do espectro de ondas sonoras, levando em conta a frequência, né, das ondas harmônicas. Temos um espectro, né? Podemos dizer frequência zero até infinito, né? Esse é o espectro, né? O conjunto. Mas no caso das ondas sonoras, né, que são ondas como estamos vendo aqui, o diapasão ilustra isso muito bem. Ao golpear o ar, o que acontece? Veja, você comprime as moléculas mais próximas e essas moléculas mais próximas vão empurrar as próximas moléculas. Mas essas moléculas, sendo empurradas, empurram estas, que voltam para a posição original. E essas que foram empurradas, empurram as próximas. E o mesmo mecanismo acontece. De forma que o que nós temos aqui é, na realidade, regiões nas quais nós temos uma densidade maior, uma compressão, seguida de uma região na qual nós temos uma rarefação, que é a ideia que eu indiquei antes, né? Estas aqui empurram as próximas, né? Portanto, gerando uma região na qual a densidade é maior. Logo em seguida, veja que aqui atrás ficou uma região rarefeita, né? De forma que esse aqui é um exemplo que eu sempre gosto de dar. Também quero chamar a atenção para o fato de que essas ondas são ondas longitudinais, né? A oscilação se dá na mesma direção, né, na qual elas se propagam, né? De novo, de acordo com essa figura, nós temos aqui regiões, né, de alta densidade, de alta pressão, e regiões de baixa densidade, de baixa pressão, né? De forma que é isto o que acontece de acordo com o que nós estamos vendo aqui nessa ilustração, né? De novo, a mesma ideia, né? Ondas longitudinais. E é assim que tudo se passa no caso das ondas mecânicas, né? É claro que essas ondas também podem ser ondas esféricas, né? Em muitos casos é assim, né? De forma que nós temos soluções, né, em coordenadas esféricas e soluções em coordenadas cartesianas, que são aquelas soluções do tipo soluções de ondas harmônicas, né? De forma que, de novo, é aquilo que a gente acabou de dizer, né? Eu gero uma região aqui de baixa densidade que se propaga, né? O fato é que, assim esse é o mecanismo de geração, né, de ondas. Aqui eu tenho uma situação também bastante curiosa, onde a gente está descrevendo o deslocamento longitudinal e o comportamento da pressão numa onda. Aqui uma onda, na verdade, estacionária, porque sim, é possível ter ondas estacionárias, né, no caso das ondas sonoras, né? Muito bem, vamos agora definir o que são ondas sonoras e o que é som, né? Ora, ondas sonoras é todo o conjunto de frequências, é todo o espectro de frequências, né?
dessas ondas que se propagam num meio, como o ar, por exemplo. Nós estamos muito mais habituados, né, com o ar, né? O fato é o seguinte, a gente classifica as ondas sonoras em 3 categorias. No caso das ondas eletromagnéticas, temos 7 categorias, tipicamente, né? Ondas de rádio, né? Ultravioleta, raio-x, assim por diante. Não, aqui nós classificamos em 3. Né? As ondas acústicas, o som, né? O infrassom e o ultrassom. A gente coloca aqui esse intervalo de frequências. É claro que algumas pessoas são sensíveis a frequências menores do que essas, ou às vezes maiores do que essas. 20 Hz. 20 Hz. Até 20.000 Hz, 20 kHz. Que coisa fantástica! Um fator 1000. Sensibilidade dos nossos órgãos, né? Do sentido, da audição, no caso. Né? Veja só, varia de 20 Hz a 20.000 Hz. Né? O infrassom e o ultrassom. Nós temos aplicações, né, para o infrassom, para o ultrassom também. Né? Agora, o que faz a diferença? Né? O que faz a diferença? Quero lembrar que isto é semelhante ao que acontece no caso das ondas eletromagnéticas. Mas os cones e bastonetes, eles só são sensíveis, no caso da luz, a uma região muito pequena do espectro eletromagnético. Um fator 2 só. Aqui um fator 1000. Dá uma ideia da sensibilidade, né, dos órgãos do sentido da audição. Né? E tudo começa pelo som que chega até os nossos ouvidos. E esse som é processado, ele é amplificado. E esse som, ele acaba, em última análise, por conta de alguns íons que ficam tanto na parte externa quanto na parte interna da membrana celular, íons como sódio, potássio, cálcio. Esses íons são essenciais para a vida, né? Dos seres humanos, dos animais, né? Porque depois de algumas reações químicas, esse som ele acaba sendo transformado em sinais elétricos. E esses sinais elétricos se propagam pelo nosso corpo, chegando até o cérebro. E o cérebro dá conta de processar esses sinais. Né? É assim que nós ouvimos, mas tudo isso numa cadeia de acontecimentos bastante complexa, sendo que o que é importante aqui é chamar a atenção para o mecanismo de transdução, ou seja, transformar energia mecânica em energia elétrica. Esses pequenos sinais, né, que cruzam o nosso corpo indo até o cérebro. Aqui, na verdade, já está bem mais próximo do cérebro. Né? O fato é que é assim. Né? E acho fantástica a sensibilidade, né, dos órgãos da audição. Veja, processa ondas num intervalo de frequências fantástico. 1000 vezes. Muito bem. O fato é que, através de mecanismos complexos, né, nós temos a percepção dos sons musicais. Né? Aqui eu quero só chamar a atenção para a relevância dos íons, né, que ficam
na parte interna e na parte externa, né? Eles geram uma diferença de potencial entre essas duas regiões, conhecido como potencial de ação, né? Mas pode haver, né, quando esse potencial aqui é o potencial de repouso, né? O potencial de ação acontece quando você tem uma perturbação nessa configuração inicial, onde a diferença de potencial é constante, potencial de repouso, gerando esses potenciais de ação, que são, na verdade, sinais, né, que se propagam. Esses sinais se propagam pelos axônios, né? O fato é que é um mecanismo bastante complexo este, né? Muito bem, o infrassom, né, ele muitas vezes eles são utilizados com essa finalidade, às vezes, de monitoramento, né? O fato é que o infrassom também, a gente tem utilização para eles, mas veja, o ultrassom mais ainda, né, para limpeza, né, utilizando o ultrassom, e claro, diagnóstico médico, né? O fato é que o espectro das ondas eletromagnéticas, das ondas sonoras, ele é dividido então em 3 intervalos, né? Sendo que o que é mais importante para nós, né, é o som, né? Nesse intervalo entre 20 Hz e 20.000 Hz, 20 kHz, né? Vamos agora falar de 4 características que são importantes em relação ao som. O primeiro deles é a velocidade do som. O segundo é a altura do som. A intensidade sonora, isso é importantíssimo. O timbre também. 4 características, né? Vamos começar, então, falando da velocidade do som. A velocidade do som, ela claramente envolve características do meio material no qual ela se propaga. E ela se propaga com diferentes velocidades em função do meio. Vamos, então, discorrer sobre esses aspectos, né? Começando falando da frequência, né, e do período de ondas sonoras, né? A frequência, ela é medida nessa unidade, eu acabei de mencionar, né, o Hertz. O Hertz é a unidade de frequência no Sistema Internacional de Medidas, né? Então, aqui temos, né, as menores frequências, né, que são aqueles sons mais graves, né? Veja, aqui estamos indo dos graves para os agudos, né? Os agudos são aqueles sons ali próximos, né, dessa região de 5.000 Hz até 20.000 Hz, né? É assim que a gente percebe e estabelece a diferença de frequências, né, desses sons. Quero lembrar que a frequência nada mais é do que o inverso do período, porque nós estamos aqui sempre considerando as ondas harmônicas, né? De forma que o período é o período de oscilação de uma onda harmônica, né? E a frequência é o inverso dele, né? É claro que num determinado meio, né, nós temos ondas, né, que são ondas de pressão. Olha aqui, ondas de pressão. A gente já deduziu isto antes, né? E aqui temos a velocidade ao quadrado das ondas de pressão. É claro que também eu posso escrever uma equação para densidade, né? De forma que eu tenho uma equação de ondas para pressão, como deduzi antes, né? Mas eu posso também escrever uma equação para densidade, né? Propagação, portanto,
da densidade da onda. Muito bem, vamos então tentar falar rapidamente sobre algumas características. A velocidade do som. A velocidade do som é dada pela taxa com que a pressão varia com a densidade. E isso pode ser tanto para temperatura constante, né, em processos isotérmicos, quanto em processos adiabáticos, né? Depois se percebeu que esta é a melhor maneira de se calcular a velocidade do som em gases, né? É a derivada da pressão com respeito à densidade. Então, em processos isotérmicos, essa é a relação entre a pressão e a densidade. Gama aqui é Cp sobre Cv. De forma que a velocidade, no caso dos gases, né, a velocidade levando em conta processos adiabáticos é gama vezes P sobre ρ. Agora, se eu tenho um gás ideal, veja, a pressão varia com ρ linearmente. Então, veja, nos gases, a velocidade varia com uma temperatura, agora estou falando da temperatura em graus Kelvin, né? Se eu tiver calcular velocidade para processos isotérmicos, essa velocidade é dada por raiz quadrada de R, R é a constante dos gases, né? E M é a massa dos constituintes do gás, vezes a temperatura, né? De forma que essa é uma expressão, né, para a velocidade do som em gás. A gente pode perfeitamente escrever a velocidade, né, como sendo uma velocidade, a temperatura, agora estou falando de graus Celsius, né? De forma que eu posso escrever a velocidade como sendo igual à velocidade à temperatura de 0 grau, mais a T. T agora é a temperatura em Celsius a partir do 0 grau. De forma que eu tenho aqui, então, uma expressão, se for adiabático, é uma expressão um pouco diferente, com constante, mas também valendo a mesma coisa. O fato é que a velocidade, levando em conta processos adiabáticos no ar, era igual a 331 metros por segundo, e agora eu tenho uma correção da temperatura. Essa velocidade ela é obtida quando eu faço uma expansão da raiz quadrada dessa função aqui, né, até termos lineares. Então, aproximadamente, a velocidade aumenta com a temperatura medida, como eu indiquei antes, em graus Celsius, né? E aqui, então, tem uma pequena tabela da velocidade para t igual a 0 em vários meios, né? Mas se eu tenho um sólido, é como eu expliquei antes, ela depende daquela constante de compressibilidade do sólido. No líquido, nós temos uma relação análoga, né? O fato é que para cada meio nós temos uma velocidade diferente. Olha só, água, né? O aço, né? O granito, né? 6.000 metros por segundo, se propaga muito rápido no caso dos sólidos, né? Muito bem, vamos agora analisar essa questão da frequência e do período, né, das ondas sonoras, né? Isso nos remete a uma questão que muitas vezes os músicos se referem a ela, a altura do som. O que é a altura do som? A altura do som é a mesma coisa que a frequência. Isso foi descoberto por Hooke, cerca do ano de 1690, mais ou menos, Lady Hooke, né? Ele percebeu que é a mesma coisa que a frequência. Veja que essa questão da frequência, como nós chamamos a atenção antes, ela é fundamental até mesmo para definir o que são as ondas, né, associadas ao som, né? Começam de 20 Hz até 20.000 Hz, né?
A gente conversa normalmente para frequências, levando em conta frequências abaixo de 2.000 Hz, né? De forma que a voz humana, ela produz sons nesse intervalo de frequências, né? Nesse intervalo de frequências. Uma criança pode chegar a frequências bem mais altas, né? Muito bom. Uma coisa que é fundamental para a gente entender é essa questão de sons harmônicos. Existe uma aula, acho que na disciplina de matemática, que explica essa história toda, né? Foi uma descoberta de Pitágoras, né? Sons harmônicos são aqueles sons para os quais a frequência de dois deles, né, guardem uma relação entre números inteiros. A gente gosta desses sons. É isto. Né? Sons harmônicos, fantástica descoberta de Pitágoras. Né? O fato é que essa questão agora nos leva à questão das escalas musicais. Para a gente entender uma escala musical ou as escalas musicais, a gente precisa entender o conceito de oitava. Uma oitava ou a oitava se refere à duplicação da frequência. Um som de frequência 100 Hz é uma oitava acima de um som de 25 Hz. Então, som ou melhor, oitava se refere à duplicação da frequência. O que é curioso é que o nosso ouvido é sempre fantástico, né? O nosso ouvido. Ele é sensível a um domínio de cerca de 10 oitavas, né? Os pianos comportam um pouco mais do que 7 oitavas a 8 oitavas, né? Sempre pensando na duplicação da frequência, né? E aí isso nos remete às notas musicais, né? Essa questão foi evoluindo com o tempo. Elas foram definidas seguindo certas convenções, né? Porque a ideia é que todos adotem, né, a mesma nomenclatura para as notas musicais, né? Então, para cada frequência, nós associamos uma nota musical. É isso. Agora, é claro que não todas, né? A gente vai daqui a pouco abordar esse assunto, né? E essas notas musicais, elas são agrupadas em escalas musicais. Escalas musicais. Escalas musicais, elas são, ou se referem, quando nós falamos de escala, a um conjunto de notas com determinadas frequências, né, ordenadas a partir de uma frequência fundamental. E elas são classificadas de acordo com o número de notas por oitava. Nós utilizamos, basicamente, existem várias escalas, né? Várias escalas, até mesmo com uma nota, a escala monotônica, né? Com 8, octatônica, com 7, com 7 aquela que a gente usa mais. Né? 7, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. De novo, 7, portanto, né? É a divisão dessa escala, né? Que a gente usa mais, né? Então, as notas musicais nós associamos, né, uma frequência, né, para um determinado som produzido, por exemplo, por uma corda de um violão, né? A frequência, por outro lado, com o passar do tempo, elas foram ou são dadas quando a gente leva em conta a escala natural. Nós temos a divisão
de 1/8 em 7 notas. Como eu disse antes, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, claro, Dó logo em seguida. Mas veja que originalmente essas notas, né, elas são tais que guardam uma relação, por exemplo, considerando a nota Dó como, poderia ser qualquer uma outra, como referência, né? O Ré já é 9/8, né? Veja, uma relação de números inteiros, né, em relação ao Dó. O Mi é 5/4, o Fá 4/3. Né? Veja, isso na escala natural, obedecendo então aquela regra de Pitágoras. Né? Esses são os sons agradáveis. Né? Uma superposição deles também é uma combinação agradável para os nossos ouvidos. Né? Agora nós estamos falando de um novo tipo de escala, que é a escala temperada. Agora a gente já divide, né, 1/8 em 12 notas, né? 1/8 em 12 notas, seguindo essa expressão matemática aqui. F é igual a 2 elevado a N dividido por 12. Né? N dividido por 12. E esse N aqui vai de 1 até 12. Quando chegar a 12, nós estamos falando de 440 Hz. Né? E pode ser também, claro, para N igual a 0, para N igual a 12, para N igual a 0 e N igual a 12, nós estamos falando aqui, então, na realidade, de 1/8. Né? N igual a 0 é 440 Hz. Né? E N igual a 12, nós estamos falando de 880 Hz. Né? Portanto, essa escala, esse N, vai variar de 1, portanto, começando agora de 1 até 12. Né? De forma que essa escala é uma escala dita temperada. Como são 12, agora nós introduzimos os bemóis aqui. Né? 5 bemóis. Nem todas as notas têm o seu bemol, mas é uma divisão e agora obedecendo a essa regra aqui. Todas as frequências, né? Eu tenho agora 1/8 dividida em 12, né, notas, né, cujas frequências são dadas por esta expressão aqui. Né? De forma que agora, nessa escala temperada, a gente adota o Lá como referência, né, e temos agora como reproduzir as frequências de todas as demais. Né? A intensidade é um aspecto importantíssimo. Né? A intensidade do som, ela é dada pelo máximo da pressão dividido pela densidade vezes a velocidade do som. Né? De forma que a intensidade, por outro lado, é uma coisa impressionante. O nosso ouvido tem uma sensibilidade absolutamente fantástica, absolutamente fantástica. Ele consegue, veja só, processar intensidade do som de 100 watts por metro quadrado até 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Uma coisa impressionante. Impressionante a sensibilidade do nosso ouvido. Né? Ora, uma variação tão grande nos leva à necessidade de introduzir uma escala logarítmica, né? De forma que agora a gente introduz uma escala conhecida como decibéis. Né? Decibéis. Por quê? Agora eu considero o I0 como sendo o limiar, né? E agora a intensidade de um outro som qualquer é medida em decibéis, onde 1 decibel é uma escala logarítmica na base 10, 10 vezes o logaritmo da intensidade, né? Logaritmo da intensidade dividido pela intensidade I0. Né? E agora aqui eu tenho os níveis de intensidade. Né? Aqui eu tenho, por exemplo, quando essa intensidade chega a 100 decibéis, por exemplo, já começa a provocar dor, na verdade. Né? De forma que 125 decibéis, né? Nós estamos aqui falando de intensidades que
provocam um mal-estar, né? É claro que o threshold, né? A intensidade mínima, que é 10 a menos 12, esse valor a gente diz que a intensidade, o nível de intensidade é igual a 0 em decibéis, nessa nova escala. Essa é a escala realmente mais utilizada, né? O fato é que os instrumentos musicais, né, eles produzem sons em determinados intervalos, não vamos a esse detalhe, nós já falamos sobre os instrumentos de corda, já falamos sobre os instrumentos de sopro e falamos também dos instrumentos de percussão, né, que produzem sons, mas que não são tão agradáveis, porque a relação entre as frequências não é de números inteiros, né, mas eles são úteis para marcação do ritmo. Na realidade, é para isso que a gente usa esses instrumentos, mas não são sons que nos agradam tanto, né? A velocidade, por outro lado, é sempre dado pela raiz quadrada da tensão superficial dividido pela densidade de massa, densidade superficial de massa nesses casos, né? E finalmente a questão de sons harmônicos, né? E ruídos, né? Ruídos são caracterizados, na realidade, quando a gente analisa o espectro, né? Eles não são periódicos, né? Os sons periódicos são sons desse tipo aqui, que se repetem em intervalos regulares. E esses sons periódicos eu sempre posso escrever em termos de uma série de Fourier, né? E com frequências dadas por essa expressão aqui, né? Veja que no caso dos ruídos isso não acontece. A gente gosta, na verdade, desses sons harmônicos, onde o espectro, né, ele é dado por um espectro discreto de frequências, onde as frequências são sempre dadas por um número inteiro vezes a frequência do som fundamental. E com isso, então, nós encerramos essa aula sobre som.